Olá, minha gente querida, gente amada. Quero passar algumas informações para facilitar um pouco a vida sobre as orações. Aqueles que crerem, acreditam numa oração diferente, uma oração que acredito que existe uma oração certa. Não é uma oração certa, é um caminho mais focado, tipo energias mais focadas no sentido. Oração com sentido. Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa filosofia desta oração, vou usar praticamente três personagens, que pode ser duas personagens ou uma personagem só. Está registrado claro que no texto bíblico, né, trazido sobre as leis do Salmo 119, que é a linha da filosofia que estou estudando uma série dentro do canal. Que está registrado em 1 Samuel 1,19, eu até marquei aqui, Samuel 1,19, 1 e 9, 1 e 9, Samuel, 1 e 9. E depois que eu falar essa filosofia, porque não vou falar depois, talvez, você lê o Cântico de Ana, está em 1 Samuel capítulo 2, e depois lê o Cântico de Maria, que está em Lucas 1, 46, para você entender como que Ana recebeu tão facilmente e aparentemente uma bênção, mas com uma dificuldade tão grande de alcançá-la? Por quê? Por que Ana não foi retribuída antes com tão grande bênção que é pregada? Por que Penina não existe mais nas pregações? Só Ana existe nas pregações. Baseando-se nas leis do Salmo 119, a nossa filosofia, vamos pegar como texto 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, dando as dicas do Cântico de Ana de 1 Samuel capítulo 2 e a segunda dica do Cântico de Maria, registrado em Lucas 1 e 46 em diante. Ali, tudo isso é filosofia do Salmo 119. Então vamos para a nossa filosofia. É a nossa filosofia do texto de Ana, que está em Samuel capítulo 1, de versículo 9, olha só, leia comigo. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote sentado numa cadeira, presta atenção que ali estava Eli. É uma chave, que eu já estou abrindo uma chave para você, ó. O sacerdote Eli estava sentado junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou. Outra chave. Ela estava com amargura de alma. Se você parar aqui e estudar o que é uma amargura na alma, né, você vai entender que é uma decepção muito grande. Uma decepção muito grande. Quando Jesus disse assim, ó, para o discípulo, a minha alma está amargurada até a morte. O que é isso, amargura de alma? Águas amargas. Quer dizer, a água que vou beber é amarga. Quer dizer, o sacrifício que Jesus estava indo para consumir não valia a pena. Eram águas amargas, sacrifício que o homem não merecia. Os seus para quem ele veio e toda a humanidade não merecia tal sacrifício. Mas ele estava com amargura de alma. Então Ana chorou com amargura de alma. Ela orou, o Senhor levantou-se, amargura de alma. Ao Senhor, ela depositou de quem? No Senhor. No Salmo 119, o Senhor são as leis. Ela depositou no Senhor a sua amargura de alma, porque ninguém poderia resolver a sua causa se não for a você mesmo. Mas ela tinha uma confirmação, algumas ajudas para ela. Chorou abundantemente. O choro lava a alma. O choro, eu até notei alguma coisa sobre o choro, algum lugar sobre o choro. E o choro, ele é encantador. A personalidade decaída da pessoa
ela se apresenta no choro. Toda a personalidade decaída no choro, ela dissipa toda a sua velha criatura. Então ela derramou-se toda a sua velha criatura no choro. De que forma? Vamos ler o texto. E fez um voto dizendo ao Senhor dos exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Aflição. Não aguentar mais a situação que está vivendo. Estar aflito é estar sendo pressionado por várias pressões. Várias pressões. Isso é aflição. A maior aflição dela seria uma pessoa real chamada Penina, que tinha seus filhos, seus vários filhos, e ela não tinha. Então colocava ela numa disputa, tentando tirar ela de um propósito, porque no próprio texto diz que o ventre dela foi preservado para um propósito, um objetivo. Será que a aflição dela seria a quantidade de filhos da outra? Ela vivia realmente uma aflição, desorientada, fora do controle, sem domínio próprio das suas emoções, tão ao ponto de não observar e ver que estava sendo preservada para um bem maior, maior do que 10 filhos. Em primeiro lugar, conhecer Ana. Era esposa de um, na atualidade dia de hoje, era esposa de um dirigente de uma igreja, de um obreiro, de um pastor. Eli é o pastor presidente no templo sede. A sinagoga, a congregação que o marido de, de Ana, ou Eucana, cuidava nas montanhosas de Ramataim, que significam olhar de face para face, de olho a olho, uma de frente da outra. Né? Na congregação ali ele já era sacerdote, o texto diz, ele já fazia ali o seu culto com o povo, seus ensinamentos. Ana era mulher de obreiro. Penina fora uma personagem criada na cabeça de Ana, será uma rival dentro de si próprio, que criara, sempre dizendo a pessoa perdida nas emoções, se preocupando com as coisas da terra, se preocupando com o futuro da humanidade na sua descendência atual, que são filhos para deixar as suas heranças na hora de surgirem as contas, os dividendos da morte. Era possuir riquezas, mas ter alguém para deixar suas riquezas. Era um confronto emocional de Ana, que Penina, o nome Penina é interessante. Pena de Ana, uma peninha de Ana. O eu, a velha criatura, o eu antigo, o ego, me preocupando tanto com as coisas da terra, com as coisas desse mundo, com o que vou comer amanhã, que Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que vais comer amanhã, vestir e beber, mas olhe para as flores, para os lírios, para os pássaros, né? Não temos visto eles plantarem nem colher, mas são belos, lindas vozes, cantam todo dia, estão alegres, constroem seus ninhos, nada lhe aflige, o sol, a tempestade, tudo faz parte, tudo é bom para eles, tudo faz parte do seu resplendor. Mas mesmo assim, essa natureza é decaída. Será Penina uma personagem formada na cabeça de Ana? Do velho eu, ou não poder, ou não posso? Paradigmas formados dentro da cabeça de Ana. Não posso fazer porque eu estarei... aliás, em consideração, seu marido era um sacerdote. Então,
como Ana alcança dentro dessa filosofia a graça de Deus, quando ela chega nessa palavra que ela diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Outra chave. Ela se coloca na posição de reconhecimento de servo. Servo não é servo. Existe um Senhor. Se existe um servo, existe um Senhor. Se existe um Senhor, existe ordens. Existe propriedades, existe selos, existe autoridade. Se existe um Senhor, existe um rei, existe um reinado, existe uma autoridade, regras. Salmo 119. Aplica ele junto nessa aqui, ó. E não esqueceres e lhe deres um filho varão. Qual era a luta? A única forma dela sobressair sobre seu pensamento nesse axioma que nós colocamos na fé, na filosofia, dizendo que ela criou um personagem chamado Penina. Como sobressair se ela tinha vários filhos, Penina, ou na sua mente, nos seus sonhos, na sua imaginação, no seu projetar para o universo, para Deus, para a vida, no seu projetar, a vida dela era filhos e filhos e filhos, porque é o que a riqueza da antiguidade era filhos, era dar filhos para o marido, era tudo que a mulher podia dar. Hoje é diferente. Hoje você pode dar alguma coisa. Não precisa ser filhos. Pode dar o teu amor, o teu carinho. Você pode dar qualquer coisa hoje para agradar alguém, para agradar o marido. Pode dar a companhia hoje para agradar o marido. Antes não, tinha que dar filhos. Era melhor agrado para agradar o marido. Então a maior luta de Ana era dar os filhos. E para sobressair tudo isso, ela tinha que alcançar o auge dos seus sonhos para sobressair. Então ela alcança essa graça tão fácil, tão grande, quando ela entende o significado de ser ou ter. Para que eu vou ter vários filhos? Penina, a sua personagem, ou a sua rival, ou a sua outra mulher do seu marido, seja quem for, ela tinha filhos. Tudo que importava, que valia, eram os filhos. Eram herdeiros. Entre ter e entre Ana, entre Penina ter e entre Ana não ter, mas ser o ventre preservado para algo que iria transformar uma nação, ser alguém reservado e preparado para instruir aquele que tem várias criações. O Criador, ser parte da criação, ser parte de um plano, ser parte de um grande amor, de um plano de amor tão grande. Porque foi uma sombra do que está em cima, aconteceu naquele momento que está embaixo. O ventre de Maria foi preservado para a salvação do mundo todo, mas o ventre de Ana foi preservado para a salvação de uma humanidade. Então o conflito de Ana era esse, era psicológico, entre ser ou ter aqui na terra. É significativo, sim, muito significativo. Mas ser é muito mais na existência substancial do que essa existência presente. O presente é o momento em que você está presente. A partir do momento que não está presente, não é mais presente. Por isso que o todo, Deus, o grande, o todo-poderoso, El Shaddai, o Adonai, ele é o todo, está presente em toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, em todos os lugares. Então, ele está presente em todos os lugares e recebendo todas as vibrações, tanto vibração, tanto a dedicação, o estudo, a meditação, a permanência na fé de toda a humanidade, e todos são retribuídos conforme os seus esforços, dedicações e sonhos e segundo os seus propósitos também, que Ana conseguiu achar, bem nesse momento, Ana conseguiu achar o propósito. Peraí, ela foi até o altar, onde ali estava um sacerdote, alguém que confirmasse.
Ela não precisou pedir para ele. Perceba que quebra um dogma aqui. Ela não precisou pedir para ele que ele confirmasse. Mas ela derramou-se como se não houvesse mais solução, saída para a vida dela. Tipo assim, eu entrego tudo, derramo tudo aqui, ó. Não me importa se o sacerdote está na frente ou não olhando. Eu derramo toda a minha alma. O segredo de Ana foi chegar ao fundo do poço. Quando ela entendeu que não satisfazia mais o sonho da velha criatura, que era ter o que a sua imaginação imaginava ser ou ter para si próprio, não tinha mais sentido diante de uma graça tão grande em que ela entendeu impedir alcançar a Deus quando ela pediu um varão homem. Esse varão homem, nazereado, que não passaria navalha em sua cabeça, preparado, olha só, varão homem, e o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Ela, quando ela entendeu que o que ela tinha que ter tinha que ser eterno como ela era também. Aquele plano físico ela já deixou de lado, entendendo que sendo poderia ter muito mais do que imaginava ter. A satisfação é muito maior porque teria um juiz, um certo rei, né, um sacerdote, né, e que cuidou da nação, cuidou das pessoas e no final da história cuidou da mamãe dele. Aquela que não tinha filhos teve 7 filhos e foi cuidada por Samuel por toda a sua vida. A sua mamãe teve no seu colo depois. Não se ouve mais história da imaginação de Ana, mas se ouve agora um cântico de Ana, segundo a fé, a filosofia de mudar o pensamento. Salmo 119. Mudar o pensamento, tirar o negativo e colocar o positivo. Ana pegou Penina e tirou a pena da Ana, a pena da Aninha. Pegou, tirou fora. Não tenho mais pena de mim mesmo. Vou atrás do que é meu. Vou correr atrás e vou procurar na fonte. Onde que é a fonte? É lá nos pés, lá no jardim. No jardim de Deus. Ela caiu de joelhos no jardim e chorou. Derramou seu coração. Conseguiu? Conseguiu. Ainda derramou o coração. É na fonte que se busca a verdade. Ela descobriu que a causa de tudo isso tinha um propósito. O propósito era a humanidade, salvar o próximo, ajudar as pessoas. Então ela entendeu que tudo que é meu não é meu, mas pertence ao Pai. O que vem a mim é para eu cuidar e melhorar em prol da salvação, melhor vida para a humanidade. É o sentido que nós usamos de dizer o axioma dessa filosofia, aplicar ela nas leis universais, a lei de vai e vem, de semear e colher. Você vai colher o que você plantou, né? Uma semente dá vários frutos, né? Depende da semente, uma semente dá muitos frutos, então a quantidade de frutos que você plantar para o bem, você vai receber variedades de frutos do bem com tamanhos diferentes e da mesma forma negativamente. Se você começar a mentalizar e colocar negatividade nos teus sonhos, projetos aqui, ó, é a semente danina, a semente do mal, é plantando sementes do mal, vai colher maus frutos, está plantando veneno, entende? A vida é pulsar para frente, o amor para frente e para cima, é para a evolução de toda a humanidade. Então, leia Ana, o Cântico de Ana e leia o Cântico de Maria e depois leia alguns versos do livro de Salmo 119. E você vai entender que é com garra, mas com segurança nas leis universais que são dominadas pelo Salvador. Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você tem tudo isso de graça, sem fazer esforço. Só apenas pensar, mentalizar, transmutar, canalizar e usar o nome de Jesus, o portal.
Em nome de Jesus. Se tudo está conforme a vontade e o querer de Deus, que é o sonho bom que você vai descobrir dentro da tua cabeça, primeiro tire toda a negatividade para poder orar. Tira tudo que é negativo, tira. Peça para Deus tirar o Espírito Santo, limpar tudo que é negativo. Comece a potencializar, positivar tudo que é bom. Comece a pensar nos seus sonhos. Comece a positivar eles, positivar eles, positivar eles, positivar eles. Coloca Jesus e a cruz nos seus sonhos. Ele é o portal. Você entra dentro do trono da graça porque o véu abriu. Entra dentro do trono da graça com ousadia, com segurança. Porque o que está depositado no trono da graça é Jesus Cristo, aquele que já pagou o preço. Está depositado por preço de sangue por nós ali no Calvário. Justo juiz advogado, quando o pedido for lançado, a oração lançada ao Pai, quando é para devolver para o Pai, o negócio está fechado, porque tudo que vem volta para o Pai.